Boa tarde. Acho que já podemos iniciar essa segunda parte do mini curso 4, que vai ser ministrada pela Yasmin, que trabalha na Flexim, e vai continuar o mini curso 3, conforme o professor Michael informou ontem, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no chat, e aí, qualquer coisa, eu comunico para que seja aberto o microfone para vocês perguntarem, tá bom? Esse mini curso vai de agora até às 17h30, certo? Tudo bem, Yasmin? Pronto, então podemos começar. Tudo certo, muito obrigada, Flávia. Bom, gente, como a Ana comentou, eu vou dar seguimento ao curso. Pelo que o Michael me disse, vocês ontem pararam nessa parte, em que a gente começou a customizar, né, a chegada de pacientes dentro da nossa clínica. E hoje a gente vai dar seguimento, né, de fato, à modelagem, e sintam-se abertos para fazer perguntas, questionamentos, enfim, mais ou menos isso. Ontem eu não sei se ele chegou a mostrar para vocês esse slide, né, o que seria o exemplo da nossa clínica. Então, hoje a gente vai começar a montar, de fato, esse passo a passo, né, que seria o fluxo do paciente dentro do nosso modelo. Então, basicamente, o que vocês fizeram ontem foi essa primeira parte, né, de definir como que é a chegada dos pacientes. Então, a gente vai ter 95 pacientes, né, chegando aí no horário de funcionamento da clínica, espaçadamente, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E os processos que nós vamos modelar são justamente, né, do fluxo do paciente. Então, a primeira coisa que acontece quando o paciente chega ali na clínica, ele se registra como recepcionista, né, o que vai levar ao nosso processo 5 minutos. E se essa recepcionista não estiver ocupada, o paciente ele vai aguardar na sala de espera. Então, é um procedimento muito comum, né, dentro de clínicas, hospitais, a gente vai explicar aqui para vocês verem. E aí, apenas quando a recepcionista estiver disponível, esses pacientes eles vão ser atendidos de acordo com a ordem de chegada. Próximo passo, né, seria uma sala de imunização. Então, quando ela estiver disponível, o paciente ele será acompanhado ali, né, por um dos dois enfermeiros que a gente já tem dentro da nossa clínica, e a vacina é um procedimento rápido também de 5 minutos. Após a vacinação, né, os pacientes eles são encaminhados a uma sala de exame, onde é, né, examinado, para ver a possibilidade de reação de vacina, enfim, N possibilidades. E eles também podem ser escoltados por uma enfermeira que está em atendimento, qualquer uma. O tempo da consulta ele vai obedecer uma distribuição, né, normal, de 10 minutos, com dígitos padrão de 1 minuto, e após essa consulta, aí sim, os pacientes eles são removidos da clínica. A gente vai simular esse processo do paciente por 2 dias, né, não considerando ali parada de almoço, mudança de turno, só para a gente realmente montar um fluxo aqui rápido, mas isso é possível de vocês fazerem aqui, pode sim. Se sobrar tempo, de repente, a gente pode até comentar sobre isso. E depois a gente vai partir para algumas análises, né? Então, depois desses 2 dias, vai ser possível a gente entender qual que é, se esse processo, né, onde passam 95 pacientes, ele está próximo da capacidade máxima da clínica que a gente montou, qual que é o tempo, né, que o paciente permanece dentro do sistema, e aí a gente pode fazer algumas oscilações da demanda, para a gente entender mais ou menos como que funcionaria a simulação nesse papel aí, de a gente entender a capacidade, todo o potencial do nosso sistema. Certo? Bom, então aqui eu vou abrir o modelinho que o Michael me passou. Então aqui a gente tem a nossa clínica, né? Ontem vocês montaram, né, uma entrada, saída, todo o espaço de sala de espera, da recepção e os recursos que vão, né, auxiliar no processo do paciente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ocultar esse plano de fundo, para que a gente
possa, né, que apertei no meu ontem, da mesma forma que vocês importaram, né, aqui no ForPlanes, eu estou abrindo aqui, indo na camada Layers, só para a gente retirar e ficar de uma maneira mais apresentável, digamos assim, já que a gente não vai utilizar mais essa questão do layout em si. Então, não apply, apertar um OK. E agora a gente tem aqui, né, um ambiente mais clean. Então, o que a gente vai mexer hoje para montar o fluxo do paciente é justamente essa parte aqui do Patient Flow. Né? Ontem vocês ficaram mexendo aqui no Arrivals, né, para conseguir fazer certinho o número de pacientes que vai chegar, onde ele vai ser criado, né, para ser na porta de entrada. Então, a gente vai mexer de fato com o fluxo, que vai ser aqui na parte do fluxo do paciente mesmo. Então, esse patient flow, todos os processos que os pacientes vão passar, a gente vai fazer aqui dentro, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem, né, não sei se o Michael chegou a conversar com vocês, mas essa aqui é a biblioteca do Flexi, a gente vai acabar utilizando essa biblioteca aqui de atividades, né, e para montar todos esses processos. Então, a primeira coisa que ele fala, né, é que o paciente ele chega e se direciona até a recepção. Então, aqui a gente tem uma série, né, de processos já pré-montados, né? Então, aqui é o Walkman Process, então é justamente isso que o paciente faz, né? Ele anda até a recepção, espera um processamento, no caso aqui é o registro dele. A gente tem o wait line, então se a gente tivesse uma fila também seria possível. Esse suporte é o acompanhamento, né? Enfim, se o enfermeiro vem aqui, por exemplo, para vacinação, ele vai acompanhar o paciente até a sala de vacinação e vai processar, né? Que seria, no caso, a própria vacinação. Enfim, a gente tem uma série de atividades já pré-montadas que a gente só precisa fazer algum tipo de configuração para adaptar o nosso processo, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui. E também temos, né, como montar e customizar de diversas formas. Então, aqui eu teria até a opção de colocar um walk or wait area, que é justamente o que acontece com o paciente. Ele pode andar ou pode ir para a sala de espera, né, porque se ele não conseguir adquirir essa recepção, ele não conseguir, né, não tiver vaga, ele poderia ficar na sala de espera. Mas como a gente quer mostrar aqui um pouquinho como é customizar, né, como é fácil a gente customizar processos dentro do Flexi, eu vou pegar, né, clicar em cima desse Walk-in Process e vou soltar aqui dentro do meu Process Flow, do meu Patients Flow. E aqui a gente vai ter um processo já bem pré-moldado, né, do que é basicamente o que ele precisa fazer. Esse primeiro processo, como descrito lá no nosso exercício, é o registro do paciente, né? Então, esse walk-in process, ele nada mais vai ser do que registrar o paciente, certo? Então, aqui a primeira coisa, né, é o processo da recepção. Então, aqui o que ele diz, né? Ele diz que a gente vai adquirir uma locação. Essa locação, no caso, a primeira que ele tem que adquirir é a própria recepção, né? Se ele não conseguir, se ele adquirindo essa recepção, ele vai andar até ela, né? Visto que ele está aqui nessa entrada, vai ter o processo, esse processo é justamente o processo de registrar o paciente, e aí ele vai liberar essa locação. Então, aqui, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é essa locação. Né? Clicando aqui em cima do íconezinho de locação, a gente pode renomear, que é o que eu vou colocar aqui em casa. Então, essa minha locação ela vai ser a própria recepção, certo? E aí, qual que é, né, essa recepção? Ontem o Michael também me comentou comigo que vocês trabalharam sobre os grupos, né? Então, aqui, se a gente põe em Toolbox, aqui nesse lado esquerdo, na tela do software, a gente tem aqui os grupos, né? E dentro dos grupos a gente tem uma série de grupos das pessoas, das locações, né? Dos staffs, transportes e equipamentos. Isso aqui já são pré-moldados por próprio healthcare. Então, a gente, trabalhando em locations, na forma que está aqui, ele está falando que é qualquer membro dessas locações. Só que aqui, como a gente pode perceber, a gente tem sala de espera, a gente tem recepção, a gente tem porta de vacinação. E não é isso o que a gente quer.
né? O que a gente quer nesse primeiro processo é que ele adquira a recepção, é para onde ele vai andar. Então, aqui, indo nessa setinha, a gente abre uma série de opções, né, de picklists, que são opções já pré-moldadas dentro do Platsim. E aqui em Location Groups, a gente tem como, né, selecionar recepções. Qual que é a grande vantagem da gente colocar qualquer... Né, a gente só tem uma recepção. Qual que é a grande vantagem da gente colocar qualquer membro na recepção? Conforme a gente for aumentando, né, de repente, a gente percebe que a recepção é um gargalo dentro desse sistema. Seria interessante então ter duas recepções. A gente consegue adicionar uma recepção dentro do grupo de recepções, e aí essas duas ficam disponíveis para quem for puxar, né, esse recurso. Então, aqui a gente consegue, de maneira muito fácil, remanejar o número, né, de recursos que a gente tem dentro do sistema. Então, aqui outros campos, né, seria a prioridade, então, qual a prioridade de adquirir esse recurso, né? Quem tem que adquirir, qual a prioridade que deve se dar. Então, se você tem, por exemplo, a aquisição de mais de um recurso, qual que você, de fato, tem que fazer? Né? Qual que é o primeiro que você tem que adquirir? Para que aquele processo possa ir para frente. Então, a gente pode colocar esse tipo de prioridade aqui dentro e alguns campos avançados. Mas, por enquanto, o processo simples, isso aqui já está mais que suficiente para a gente, né, passar por esse processo de registrar o paciente. Bom, aqui, se a gente clicar no meu grupo de atividades, ele já está, né, ligado, a alocação já está ligada a essas três atividades. A primeira é adquirir a alocação, né, que é a própria recepção. Esse daqui é o andar, então a gente tem que o paciente, né, ele vai andar até o destino. O destino, ele nada mais é do que a alocação adquirida, que nesse caso é a recepção. Então, aqui eu só vou colocar para a gente não se perder um pouco dentro do que a gente está fazendo. Nesse walk eu vou definir muito bem o que ele vai fazer, né? Ele vai caminhar até para a recepção. Então, aqui eu vou colocar que o meu paciente vai caminhar até a recepção. É uma outra boa prática dentro do Platsim evitar caracteres especiais, como é um software, né, dos Estados Unidos e não ele não está muito acostumado com esses caracteres, então, às vezes pode poupar algum tipo de erro só avisando o uso desses caracteres. Então, é bom a gente evitar. Aqui ficou um pouquinho ruim de ver, eu só vou dar uma arrumada aqui para vocês verem melhor o que eu posso fazer, o que eu estou descrevendo. Bom, então aqui também, só para a gente dar uma olhada em como funciona esse Acquire Location, ele basicamente vai definir qual que é o recurso que eu vou adquirir. Então, ele está, né, esse aqui é o tipo de referência que ele faz. Como eu puxei, né, esse set de atividade já pronto daqui da minha biblioteca, né, do Process Flow, eu não precisei configurar isso, mas de maneira muito simples, você consegue pegar esse conta-gota aqui, caso você esteja criando uma atividade nova de adquirir, né, um recurso, você pode clicar e aí vai aparecer aqui em cima, né, você clica no recurso de desejo e aí ele vai já preencher. Bom, o processo, né, que seria basicamente registrar o paciente, ele fala que demora ali 5 minutos. Então, aqui a gente tem uma série de opções para colocar nesse process time, que é justamente o tempo, né, desse processo. Aqui a gente está com uma distribuição estatística, né, então ele vai sortear ali dentro de uma curva, né, exponencial de 10 minutos. A gente pode escolher várias outras, tá vendo? Aqui nessas setinhas, que são as nossas playlists, tem uma outra série de opções, que é a própria outras distribuições estatísticas, né? De repente a gente vai usar uma normal, uma triangular, alguns tempos para algum tipo de caso, por exemplo, o meu paciente ele é um paciente crítico, então não fica muito tempo ali. O registro dele é muito mais simples, muito mais ágil, a gente pode colocar esses tempos e também através de uma tabela já pré-estabelecida. Então, aqui no caso, não é nenhum desses, né, porque ele fala de um tempo determinístico, que são 5 minutos, eu só vou copiar todo esse texto aqui, apagar e colocar 5. Como o meu
O meu flexing já está definido como minutos, eu acredito que ontem, quando vocês abriram, vocês também colocaram 5 minutos como o padrão, né, do flexing. Eu só vou colocar assim, aqui, certo? E aí aqui ele fala quais são os recursos, né, que estão envolvidos nesse processo. No meu caso aqui, o meu paciente, né, o meu objeto e o estado dele. Aqui é uma outra vantagem dentro do Flexim, né, você pode estabelecer facilmente outros estados para ele. Então, o paciente está disponível, ele está em trânsito, ele está na fila, né, ele está recebendo cuidado direto, cuidado indireto, a gente pode definir. Né? Aqui ele coloca como padrão esse recebendo cuidado, né, principalmente por ser uma biblioteca de healthcare, né, voltado para o cuidado do paciente, mas a gente poderia colocar qualquer outra aqui dentro. E até mesmo criar algum estado para o paciente, certo? Então, aqui eu vou só manter esse receiving care, direct care, e são essas as configurações mais simples dessa minha atividade process. Certo? E aqui, por último, eu tenho o meu release location, que é quando eu libero essa locação. Então, já fiz o uso, já registrou o paciente, eu posso liberar essa minha locação para que outros pacientes, né, outros participantes desse sistema possam adquiri-la de novo. Certo? Então, isso aqui foi uma maneira bem simplesinha. Basicamente, o que a gente fez aqui foi só definir qual que é o meu location, né? E definir o tempo do processo. Se a gente olhar para cá, no nosso exercício, ele fala que se o paciente não conseguir adquirir, né, a minha recepção, se a minha recepcionista estiver ocupada, eu não posso adquirir, eu vou para uma sala de espera. Então, a gente precisa simular isso dentro do nosso Patients Flow. Então, aqui, tá vendo essa tesourinha? Eu vou cortar essa primeira atividade aqui. Então, estava aqui grudado, eu só coloquei a tesourinha para dividir esse bloco de atividades. Vou fazer um remanejo de tela aqui, só para ficar melhor para vocês verem. Não sei se está pequeno, mas acho que assim está melhor, né? Então, aqui. Ele fala que eu preciso adquirir a minha locação, que é a recepção, eu também preciso adquirir a minha recepcionista, certo? Então, é aqui que a gente vai começar a customizar esse nosso primeiro processo. Então, aqui, a gente tem, nessa parte de recursos, a gente tem a própria locação, né, o acquire e o release location, que foi o que a gente utilizou aqui, e a gente tem essa mesma estrutura para staff, que é justamente o que nossa enfermeira se encaixa. Então, aqui eu vou colocar um recurso, staff, vou selecionar e clicar aqui, selecionar e arrastar ele para cá, e eu vou fazer também aqui um acquire staff, né, muito similar ao acquire recepção também. Vocês podem perceber que, como eu já estava clicada aqui no meu staff, quando eu coloquei o acquire, o próprio software já entendeu, ele já fez essa conexão aqui, representada por essa linha azul, que o meu acquire staff é para esse staff aqui que eu vou estabelecer. Então, certo. O que acontece no nosso processo? Ele fala, né, que o meu paciente vai chegar, ele vai tentar adquirir a recepção. Se ele não conseguir, ele vai para uma sala de espera, que vai ser um processo que a gente vai montar daqui a pouco, como que é ir a sala de espera. E se ele conseguir, ele precisa também do meu outro estado, né, de um outro recurso meu, que é justamente a enfermeira. Então, aqui a gente tem um fluxo conectando os dois. Consegui adquirir a recepção, se deu tudo certo, eu vou também adquirir o meu estado. Certo? Aqui eu também preciso, como eu fiz na location, eu preciso estabelecer quem que é esse meu recurso, né, estado. Então, aqui eu vou colocar os meus enfermeiros. Certo? De maneira similar ao que ocorreu lá na locação, eu vou colocar também qual grupo, né, de staff que eu quero. Pode ser qualquer staff? Não, né? Porque aqui dentro eu tenho enfermeiros, recepcionistas, e o que eu quero é justamente o grupo de enfermeiros. Enfermeiros não, perdão, de recepcionistas.
Então, aqui, né, já estabeleci qual que é o meu grupo de recepcionistas. E aqui ele vai tentar adquirir a minha recepcionista. Assim que ele adquiriu, ele vai fechar. Aí sim, se ele conseguir adquirir a recepção, conseguir adquirir a recepcionista, ele pode caminhar até a recepção, vai fazer o processo, vai liberar a própria recepção, e agora, né, de maneira similar, a gente também precisa liberar o meu recurso staff, né, o meu recurso enfermeiro. Então, a gente vai colocar também um release staff, certo? Então, esse AQUAR e o release, eles trabalham de maneira conjunta, né? Toda vez que você tiver um AQUAR, de bom tom, né? E sempre acontece de você ter que liberar esse recurso. Né? Pouquíssimos sistemas você não libera o recurso que você está utilizando. Então, aqui eu vou colocar staff enfermeiros. Aqui ele vai colocar para soltar o meu status enfermeiro. Certo? Então, aqui a gente já tem um curso que aconteceria, né, caso os meus recursos estivessem no processo que aconteceria sempre, caso os meus recursos estivessem sempre disponíveis. O que a gente sabe que não é o caso, né? Às vezes o recurso não está disponível. Aqui eu vou fazer a conexão do meu source, essa aqui seria a chegada, na criação de um paciente. Então, meu paciente ele tem que estar conectado ao meu primeiro processo. E o meu primeiro processo aqui é, né, ao registrar paciente. Então, aqui eu vou colocar um source, né, o meu source está relacionado àquele processo que vocês fizeram com o Michael ontem, que são as chegadas. E, enfim, aqui eu vou colocar aqui justamente a chegada de pacientes na clínica, certo? Só para a gente deixar tudo nomeadinho aqui, e saber que cada coisa está relacionada. Bom, então agora, né, que a gente montou o nosso procedimento padrão, a gente tem que adicionar aqui o que acontece caso a minha recepção não esteja disponível. Então, o que ele fala lá no enunciado é que, caso a minha recepção não esteja disponível, eu vou tentar adquirir a sala de espera, né? Então, eu vou tentar adquirir essa parte aqui da sala de espera. Então, eu preciso, né, de maneira também análoga que a gente está fazendo com os recursos, colocar a minha sala de espera como recurso que pode ser adquirido. Então, vou pegar aqui uma outra alocação, vou pegar uma atividade de adquirir essa alocação. Então, aqui eu vou adquirir a alocação. De maneira análoga, eu também vou precisar em algum momento soltar, né, essa alocação. E o que ele também precisa fazer, assim que ele adquire a locação, não adianta ele só falar assim, eu tenho um lugar dentro da minha sala de espera. Ele vai precisar andar até lá, né? Então, aqui a gente pode colocar um walk também, certo? Então, aqui tudo bem. Ele vai adquirir a locação, vai andar e vai soltar de algum momento, certo? Então, vamos configurar primeiro essas atividades que a gente já sabe que vai acontecer dentro lá do processo. Então, esse location aqui vai ser a minha sala de espera, certo? Que ele vai tentar pegar. E aí, aqui eu também vou fazer aquela configuração do meu grupo, né, de sala de espera. Então, ele vai tentar adquirir qualquer membro dentro desse grupo. Aqui já foi preenchido também, porque está conectado nessa atividade, o que já está conectado com essas duas. Então, ele vai tentar adquirir, vai tentar soltar. E vai soltar a minha sala de espera. E aqui o meu walk, eu não tenho a localização, tá vendo? O meu destination,
né, que nesse caso o processo seria caminhar para a sala de espera, eu não tenho definido qual a localização, né, do meu paciente. Então, aqui eu posso pegar o meu conta-gotas aqui e clicar na minha location aqui. Então, ele vai colocar que é a locação adquirida. No caso, a locação adquirida para essa atividade, essa sala de espera. Certo? Então, certo. Então, aqui já temos, né? Caso eu não consiga pegar a minha recepção, eu vou adquirir a minha sala de espera, vou andar para lá, e eu só vou soltar... Perdão. Eu só vou liberar a sala de espera quando eu conseguir, né? Depois de tempo novo, quando eu conseguir adquirir a minha recepção. Certo? Que é isso que eu estou esperando. Então, basicamente assim, você chega lá numa clínica, não pega a sua senha, aí você vai sentar lá na sala de espera e vai esperar até que a recepcionista te chame. É como funciona esse processo. E aí, para simular aqui dentro do Flexinho, o que seria essa recepcionista chamada? Seria você conseguir espaço dentro do meu recurso, né? O meu recurso recepção ou o meu recurso de recepcionista. Então, aqui o que a gente vai fazer é, primeiro, conseguir um espaço na recepção, certo? Então, aqui a gente precisa tentar adquirir de novo a minha recepção, certo? Tá vendo? Ele não conseguiu achar nenhuma conexão que esteja vazia dentro do meu recurso, né? Então, ele deixou esse ponto de exclamação. Então, uma forma de saber se está bem montado o meu processo, né? São esses alarmes aqui. Se tiver algum ponto de exclamação do lado da minha atividade, aqui está faltando algum tipo de parâmetro para o aquário em si. Então, aqui, né, eu vou esperar na sala de recepção até que eu consiga adquirir a minha recepção. Então, com o conta-gotas aqui, eu vou colocar aqui na minha recepção, certo? Então, eu vou ficar aqui tentando adquirir essa alocação, que também é alocação recepção. Vou tirar só os caracteres especiais, que não tem problema. E depois de adquirir a minha recepção, eu também tenho que adquirir o meu, né? Eu escrevi enfermeiros aqui, mas não é enfermeiros, perdão, gente. Não são os enfermeiros. São as recepcionistas. Escrevi errado aqui, ó. Recepcionistas. Pronto, agora já... Só aqui que eu preciso reescrever, perdão, gente. Então, aqui, tá certinho. Aqui, meu aquário, meu beleza, recepcionista. Bom, então aqui também, né, eu, além de pegar a minha recepção, eu tenho que adquirir a minha recepcionista. Então, eu também vou colocar um aquário staff, certo? E aqui também vou pegar o meu conta-gotas e vou colocar aqui em recepcionistas. Então, aqui ele vai tentar pegar qualquer um dos das recepcionistas aqui disponível. Nesse modelinho simples, a gente tem só uma, recepcionista. Bom, então, estou lá na sala de espera, consegui a minha recepção, consegui a minha recepcionista, eu vou liberar, né, a minha sala de espera, que eu não vou mais precisar daquele lugar, e eu vou andar até a recepção. E aí, acontece o mesmo processo. Eu tenho o andar para a recepção, registrar o paciente, e eu vou liberar tanto a recepção quanto o recepcionista. Então, aqui eu vou conectar esse fluxo, né? Perceba que aqui, assim que eu clico em cima do meu grupo de atividades, aparece essa corrente. Então, eu só vou clicar e puxar esse fluxo, certo? Então, eu tenho que, quando eu conseguir tanto a minha recepção quanto a minha recepcionista, eu já posso andar até lá e seguir o meu caminho. Tá, mas como é que funciona, então, para o meu modelo entender
que quando eu não conseguir a minha recepção, eu vou para a sala de espera. Bom, basicamente o que acontece na prática é você olha para a recepção está cheia, você fala, bom, não consigo pegar essa recepção agora. Então, o que eu vou fazer é ir para a sala de espera. E essa é uma opção que o Flexim dá, que seria essa opção aqui de use max wait time. Ou seja, quanto tempo eu tenho que esperar até eu conseguir pegar essa recepção? Bom, no caso desse processo, né, a gente não espera muito tempo. Né? Se eu não conseguir, assim que eu chegar, eu vou para a minha sala de espera. Eu não vou ficar esperando lá 1 minuto, 2 minutos em pé. Eu não consegui, eu vou lá sentar. Então, a gente vai ticar esse max wait time, tá? E vai conectar a minha atividade. E aí, perceba que quando eu tenho essa conexão com 2 processos, eu vou só dar um zoom aqui para vocês verem. Né? Eu tenho uma conexão 1 aqui e uma conexão 2. A gente tem 2 caminhos possíveis. E eu quero que quando eu consiga adquirir assim que eu cheguei, eu vou para o caminho 1, e quando eu não conseguir, eu vou para o caminho 2. Então, é assim que eu tiro, né, aqui dentro do Flexim, como isso é feito? A gente marca, né, esse use max wait timer, a gente coloca esse tempo, e aí, quando isso acontecer, né, quando eu não conseguir pegar a minha recepcionista logo, né, que eu chegar, eu vou dar um release, eu vou liberar esse token. O token aqui dentro é o paciente. Então, eu vou liberar esse paciente. Para onde que eu vou liberar? Isso tem que ser bem definido. Qual o caminho que eu vou liberar? Se você vir aqui nessa mãozinha com o papel, né, um pergaminhozinho, você vai ver que eu vou liberar o meu token, que no caso é o paciente, para o Destination 2. E é justamente essa porta aqui que eu tenho. Né? Se a gente ficar aqui fora, a gente vai ver que o meu Destination 2 é justamente essa sala de espera. Então, aqui, ó, a gente já tem o nosso caminho do paciente todo feito para que ele espere, né? E para que ele seja, de fato, registrado. Perceba que eu só usei esse Max Wait Time aqui no início. Porque para os outros, né, os outros aquários que eu tenho aqui, ó, eu tenho a questão do recepcionista, a questão da sala de espera, um outro, né, da recepcionista. Eu tenho que esperar, né, porque se eu conseguir a recepção, o meu próximo passo é conseguir a recepcionista, né? E aqui nesse processinho aqui da sala de espera, assim que eu chegar na sala de espera, eu vou ficar esperando a recepção até ela vagar. Então, eu não preciso colocar um max wait time. Eu preciso, de fato, esperar o quanto tempo for necessário até eu conseguir, né, adquirir a minha recepção. Então, de fato, a gente só vai utilizar esse tempo de espera máximo nessa primeira aqui, para definir os caminhos. Se vai ser a espera, né, e tentar adquirir de novo, ou a aquisição direta e passar para o processo, né, para o restante do processo. Bom, até aqui, tudo certinho. Alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Então, esse primeiro processo, né, de registrar o meu paciente, ele já foi feito. Então, agora ele fala, né, que depois que quando a recepcionista estiver disponível, né, eles vão ser atendidos por ordem de chegada. Né, o que está acontecendo aqui? A gente não tem nenhum tipo de priorização de paciente. Quem chegou lá vai ser o primeiro a pegar o recurso, é isso. Aí, beleza. Ele fala que depois disso, né, quando a sala de imunização estiver disponível, o meu paciente ele é levado até lá. Então, a gente vai montar esse processo, certo? Percebam que é uma coisa muito análoga ao que acontece aqui, né? Se eu conseguir de cara meu posto de vacinação, eu já vou para lá. Se não, eu volto a esperar lá na minha sala de espera. Então, o que eu vou fazer aqui é clicar nesse container, né, como um todo. Vou criar no meu container como um todo aqui e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo? Eu já tenho todo o meu container aqui de atividades. Só que agora o que eu vou fazer é só modificar as minhas atividades
para que agora o que aconteça é que o paciente ele seja acompanhado por enfermeiros até o meu posto de vacinação, certo? Então, aqui, o que acontece? Aqui, a minha location, né? Ela não vai ser a recepção, porque agora o que eu quero de início é a minha sala de vacinação, né? O meu posto de vacinação. Então, eu só vou reescrever aqui certinho e vou colocar o grupo, né? Que são postos de vacinação. Então, vou lá na minha seta, coloco aqui postos de vacinação, certo? Aqui, eu vou ter que reescrever também, para a gente não se perder. Então, tudo que tiver restrição, eu vou colocar como posto de vacinação. Vou copiar aqui. Perceba que, como eu mudei já, né, o nome da minha location, aqui nesse plano aqui, nesse campo, né, que está escrito em roxo, ele também já mudou. Então, todo campo que tiver escrito roxo no Fluxine é o que já está automatizado. Então, só acompanhar essas atualizações, né, que eles vão fazer. Onde tiver recepção, eu vou colocar posto de vacinação, então aqui também tem recepção. Eu vou só colar aqui posto de vacinação, que também já atualizou aqui na minha location. E aqui também, né, quando eu vou para a minha sala de espera, que eu não consigo meu posto logo. Então, aqui também eu faço, né, a tentativa de aquisição do meu posto de vacinação. Certo? E aqui, outra coisa que muda é que eu não tenho mais as recepcionistas. Quem faz, né, o meu processo são enfermeiras, né? Então, aqui a gente tem, ao invés de recepcionistas aqui, aí sim eu vou colocar enfermeiros. E aqui, da mesma forma, eu vou trocar o meu grupo para enfermeiros, né? Então, eu quero qualquer médico, qualquer enfermeiro que esteja disponível, eu faço esse atendimento. E aí, aqui também, tudo que tiver escrito recepcionista, eu vou colocar enfermeiros. Então, na minha aquisição de recursos, eu vou colocar, ao invés de recepcionistas, tanto para adquirir quanto para soltar, eles eu vou colocar como enfermeiros. Certo? Então, aqui eu acho que eu coloquei em todos. E aí, a sala de espera ela pode continuar sendo a sala de espera, né? Então, eu posso continuar mantendo a sala de espera. Uma coisa também que muda, se a gente for perceber lá no enunciado, ele fala que o paciente ele é acompanhado, né? Ele não anda mais sozinho. Então, aqui a gente tem um walk, né? Esse walk, ele só relaciona uma pessoa, né? A pessoa que vai andar, vai fazer essa ação de andar. E nesse caso, a gente está colocando o paciente. Caso a gente queira, né, como o enunciado pede, que haja um acompanhamento, a gente tem atividades corte. Então, aqui, tá vendo? A gente tem o walk, aqui, a gente tem o escort, a gente tem o transporte e tem o mover um objeto. No nosso caso, a gente vai ter esse escort, que é justamente acompanhar. Percebam que aqui no meu Activity Sets, eu também tenho um escort em process. Ele é muito parecido com o Walk in Process, só que o que muda é que ao invés da atividade de andar, eu vou ser acompanhado para ver. Então, eu poderia ter colocado aqui para a gente fazer, né, de novo essa customização, mas como já está pronto, eu preferi fazer só essa mudança rapidinho aqui. Outra coisa que é importante também é a gente nomear isso aqui. Então, isso aqui seria como um Sport Process, e, né, onde, ao invés de registrar o meu paciente, eu acompanho, né, acompanhar o paciente para o posto de vacinação. É isso que essa atividade ela faz, né? Ela, na verdade, ela acompanha o meu paciente. Certo? Então, aqui, quando eu já escrevi escort, eu vou fazer também, escrever rápido, escort. Eu vou retirar, né, essa atividade aqui
E aí, aqui a gente tem formas de retirar a atividade, de mover, sem eu precisar cortar, que nem eu tinha cortado lá no início, sem usar essa tesourinha aqui. Se você apertar o Ctrl aí no seu teclado e clicar na atividade, você vai perceber que você consegue mover ela. Tá vendo? Eu consigo colocar ela para baixo. Então, isso é uma forma bem fácil da gente editar o processo sem destruir. Porque se eu tivesse que cortar, né, a minha atividade, o meu walk, perceba que ele está bem aqui onde liga, faz a conexão entre esses dois blocos de atividades. Então, eu teria que fazer essas conexões de novo, enfim. Às vezes é mais fácil a gente só retirar a atividade e colocar uma no lugar, como eu vou fazer aqui agora. Aí ela foi lá para baixo, eu só vou levantar ela colocar ela para cima. E aí pronto, de maneira bem facilzinha, eu já consegui mudar a minha atividade. E esse walk aqui eu vou deletar, certo? E aí agora a gente vai conhecer essa atividade Transport Patients, né? Como que ele funciona. Lá no meu walk, vou até colocar aqui para a gente ter um comparativo. Se a gente for olhar o walk, a gente tem só um espaço, né? Só um espaço para a pessoa e um para destino. No meu esporte, se eu olhar para cá, eu tenho quem que é o paciente, quem que é o destino e quem que é que vai acompanhar ele. Então, quem do meu staff vai fazer esse acompanhamento? E aí que a gente vai só configurar isso, né? Esse meu Score Patients é justamente acompanhar o paciente. E quem que vai ser, né? Vai ser o paciente, vai ser o próprio paciente, né? Que eu vou pegar. O destino, ele vai ser o meu posto de vacinação, certo? O meu enfermeiro vai até o paciente e vai acompanhar ele até o meu destino. E o meu destino é justamente ao meu posto de vacinação. Então, eu vou pegar de novo aqui o meu conta-gotas e vou colocar lá no ponto de vacinação, o posto de vacinação. Então, aqui ele vai pegar, né, a minha locação adquirida como posto de vacinação. E o meu staff nada mais é que o enfermeiro. Então, eu vou aqui também de maneira vou pegar o meu conta-gotas e clicar no meu staff. Então, aqui eu tenho aqui, né, essa minha atividade de acompanhar o paciente vai ser feita pelo paciente, pelo staff enfermeiro, até o meu posto de vacinação. Aqui eu vou pagar esse walk, que é só para a gente pensar. Então, prontinho. Aqui só mudando algumas coisinhas, eu já tenho outra atividade, que é a própria vacinação. Então, aqui eu vou conectar também esses dois containers, né? Então, depois que ele passar pelo registro, ele vai vir aqui para o meu posto de vacinação. Outra coisa que está aqui, que a gente precisa mudar, é justamente esse registrar paciente. Por mais que aqui no meu noticiado, né, fale que também a vacina dura 5 minutos, que foi o que eu configurei aqui, né, registrar pacientes como 5 minutos, eu vou só reescrever aqui como a própria vacinação, para a gente não perder de vista o que está acontecendo, certo? Bom, outra coisa que também que precisa ser feito nesse processo é que, diferente, né, da recepção, é meio análogo, mas a gente também precisa colocar quem vai fazer, né, esse procedimento. Então, a gente pode colocar mais recursos envolvidos. Então, aqui a gente vai colocar mais um recurso, né? Não vai ser só o meu paciente que vai estar recebendo cuidados, mas eu também quero contabilizar o tempo que o meu enfermeiro passa, de fato, vacinando, né? Porque até então, a única atividade que ele está ali responsável nesse processo que a gente montou é só por andar e levar o paciente até o posto de vacinação. Mas eu quero, de alguma forma, colocar isso no software para definir, olha, nesse momento, aqui nesses 5 minutos que estão se passando, eu preciso contabilizar que o meu enfermeiro está fazendo o processo de vacinação. Então, eu preciso colocar ele como envolvido nesse processo, para que então depois, mais tarde, quando eu for mostrar para vocês, esse tempo, né, que ele passa, fique definido como algum
tempo de gasto com uma atividade. Então, eu tenho que colocar como um recurso envolvido. A gente vai colocar como non preemptable resource, aqui a gente pode colocar como preemptable, então, basicamente, o que quer dizer, né, esse preemptable? Esse recurso, ele pode parar esse processo para fazer outra coisa, né? Então, vamos pensar que dentro lá de um pronto-socorro. No pronto-socorro existem vários processos, né? Vacinação pode ser um. Mas se no pronto-socorro não, né? Mas enfim, vamos supor que no pronto-socorro apareceu uma pessoa que está com uma dor de cabeça, e aí eu tenho um atendimento básico para ele, e apareceu uma pessoa que está com uma fratura. Possa ser que dentro dessa clínica eu tenha como procedimento, né, como procedimento padrão, falar para essa pessoa, olha, eu sei que você está com dor de cabeça, mas eu preciso ali atender a pessoa que está com fratura, enfim, algum tipo de coisa mais séria. Então, a gente pode colocar como um recurso que ele pode optar por atender atividades mais prioritárias. Né? Então, aqui a gente vai colocar como não preemptable, porque a gente não precisa, né, até porque não tem uma disputa por outros processos, mas é uma opção que a gente também tem aqui dentro do healthcare. Então, quando eu apertei como não preemptable, apareceu a mesma coisa. Qual foi o meu objeto que vai estar, né, que eu quero analisar e qual estado que eu vou colocar ele, certo? Então, aqui eu vou colocar o meu objeto. Vai ser o meu recurso aqui adquirido, né? Então, o meu recurso é adquirido como enfermeiro. E o estado que eu vou dar para ele, a gente vai lá em steps e vê o que tem. Ó. Tem disponível, tem em trânsito, tem online, enfim. E aí eu vou colocar como providing care. Então, é o tempo de fato que ele passou ali cuidando de paciente, né? Que é a atividade core desse tipo de estágio. Então, aqui eu vou colocar como providing care. E aí é isso. Eu tenho agora, além de contar com o meu paciente, o tempo que ele passou recebendo cuidado direto, eu vou começar a contar também para o meu enfermeiro quanto tempo ele passou dando, né? Provendo esse cuidado direto. Então, aqui é uma forma da gente conseguir contabilizar nos gráficos, que a gente vai fazer daqui a pouco, o tempo que, de fato, o meu enfermeiro passa ali fazendo alguma coisa e que o meu paciente também, né? Gerando valor nesse processo. Então, certo, agora a gente já tem, né, o registrar o paciente, a gente já tem a vacinação do paciente, e ele fala que depois que o paciente é vacinado, ele passa por uma consulta. E essa consulta, ela também, né, pode acontecer de quem for fazer aquela consulta não estar disponível no momento, então a gente vai fazer uma coisa parecida, né, vai ter essa segunda opção de poder esperar. Então, eu também vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Certo? E aí, aqui, agora, a minha atividade não vai ser mais um score, né, da process. Vai ser um próprio process aí, que esse process vai ser, né, a consulta. Levar o paciente, na verdade. Né? Vai ser o acompanhar. Essa primeira atividade, ele fala que é acompanhar o paciente né, para a sala de consulta. Bom, acho que ontem vocês não definiram, né, uma sala de consulta com o Michael. É uma coisa que a gente vai ter que fazer agora. Então, eu vou voltar lá o meu plano só para a gente colocar em cima de uma maneira, em cima da planta de uma maneira bonitinha. Vou aproveitar para salvar isso aqui, gente. Super recomendo que vocês façam isso também. Salvem o modelo. Vou colocar aqui, Patient Flow. Salva ele aí como uma nova versão, ou então salva em cima, para vocês não perderem, né, tudo que vocês fizeram até agora. Então, agora eu já tenho todo esse meu avanço salvo. Certo? Então, o que ele fala aqui? Então, depois da vacinação, os pacientes eles são encaminhados para uma sala de exame, onde um é examinado pelos médicos e podem ser escoltados pela mesma enfermeira que está atendendo. Né? Então, a gente vai fazer. Ele fala também que o tempo de consulta é normal. Então, aqui tem
duas coisas que não existem, né? A gente não tem um espaço onde esse paciente ele vai ser cuidado, não existe, né, uma sala de consulta até então aqui, e também não existem os médicos. Bom, então aqui a gente vai colocar, tá vendo esse espaço aqui? Esse espaço é um espaço de consultas. A gente vai colocar outras, né, locations. A gente vai colocar uma mesa de exame. Então, lá quando eu clico, né, no meu 3D, coloquei uma cadeira aqui sem querer. Quando eu clico aqui no meu 3D, aparece a minha biblioteca dos objetos 3D. Eu vou lá em Location e vou colocar essas mesas de exame. Então, eu vou colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Vou fazer só essas mesas aqui. Vou selecionar essas duas, né, com o meu Ctrl. E vou fazer a rotação do... Elas ficaram uma em cima da outra. Bom, vou mover aqui, fazer a rotação de 180 graus dessa mesa. Ajeitar isso daqui bonitinha. Como eu já fiz a rotação dessa, eu vou só copiar e colar. Fazer aqui uma rotação de 180 graus. Não sei se o Michael mostrou aqui para vocês, mas assim que você clica em cima de um objeto, você pode fazer a rotação. Então, pronto. Vou colocar um reset view aqui só para a gente colocar em cima bonitinho. Agora eu também vou apertar Ctrl para todas elas e vou criar um novo grupo, certo? Um novo grupo que vai ser a sala de exames, né? Consulta médica, uma coisa assim. E aí ela vai ter essas minhas 4 mesas, né? A mesa 1, mesa 2, mesa 3 e a mesa 5. Como participantes desse grupo, certo? Então, agora a gente já tem espaço, né, que vai ser a nossa sala de consulta, e eu preciso dos médicos. Então, eu vou colocar uma médica aqui, uma MD médica, e um médico, para fazer esse atendimento. E também vou adicionar eles, né, apertar Ctrl e selecionar os dois. Vou adicioná-los em um novo staff group, que vai ser o grupo médicos. Certo? E aí eu tenho o meu M1 e o meu M2. Então, pronto. Para a minha atividade de exame, eu já tenho tudo que é necessário, né? A mais, que são justamente os meus médicos em minha sala de exame. Então, eu vou salvar, vou resetar, e é isso, né? Fiz a adição ali dos meus objetos no 3D. Outra forma também que a gente tirar a planta é trabalhar nesse Presentation Mode. A gente retira os nomes, e aí a planta, de fato, a gente vai ter que tirar aqui. Vou excluir aqui. Vou excluir, não, só esconder. E aí, nesse Representation Mode, a gente tira os nomes, tá vendo? Para não ficar essas informações aqui que a gente tem, né, dos nossos objetos. Tá vendo? Aqui agora está aparecendo o nome e o estado,
E aí eu posso tirar aqui, só mostrar os nomes ou só mostrar, né, eu não vou mostrar nada. Vou manter os nomes, que nem estava antes, só para a gente, né, seguir aqui. Enfim, aí agora voltando para o nosso patient flow, né, depois que ele é vacinado, ele tem que seguir nessa consulta médica. Então, aqui de forma, né, parecida também, ao invés de ter um posto de vacinação, a gente vai ter a sala de consulta. Então, como eu já adicionei o meu grupo, eu também vou procurar aqui a sala de exames, né? Esse vai ser a minha location. Vou só copiar aqui, para eu já fazer essa modificação aqui nos postos. Então, ao invés de sala de consulta, ao invés de posto, tudo que eu quero é sala de consulta. Certo? Aqui também, posto de vacinação, mas tem que liberar sala de consulta. E aí, agora aqui, além, né, da minha sala de consulta, eu também vou precisar do enfermeiro, porque eu passei, o enfermeiro ele também vai me escoltar até a minha sala de consulta. Porém, aqui não tem nenhum tipo como se diz? Processo, né? Aqui eu só tenho, na verdade, não é nem um processo, eu só tenho um escort mesmo. Eu só vou acompanhar o meu paciente. Não tem nenhum tipo de vacinação envolvida. Então, lá apertei o CTRL e vou tirar isso. O único processo que tem é justamente essa andada do enfermeiro junto com o paciente até a sala de como se chama? Consulta. Então, aqui é mais ou menos isso, né? Eu vou tentar pegar minha sala de consulta, vou pegar lá o meu enfermeiro, né? Adquirir o meu enfermeiro que vai acompanhar, fazer ali o escort e depois soltar tanto o enfermeiro quanto a sala de... Não vou soltar a sala de consulta, né? Vou soltar só o meu enfermeiro. Por quê? A minha sala de consulta, eu vou soltar só depois, vou deixar aqui no canto, só depois que eu fizer o meu atendimento médico, que é justamente o próximo processo. Então, vamos lá. Ao invés, né, de pegar aqui, copiar e colar, eu vou fazer aqui um process with step, né, pegar uma atividade já pronta aqui. Esse process with step é justamente, né, o que a gente precisa. Né? O paciente ele vai passar ali por uma consulta e a minha consulta ela vai ter ali um step, que vai ser o médico, certo? Então, aqui a gente vai adicionar e customizar essas tabelas, essas atividades, esse container aqui de atividades. Esse Process with Step vai ser justamente esse meu atendimento médico, certo? Que é a minha consulta. E aí agora, o que eu tenho de novo são os steps, né? Esses meus steps aqui, eles são o quê? São médicos, certo? E aí eu vou configurar ele como eu configurei tanto os meus enfermeiros quanto as minhas recepcionistas, eu vou colocar no grupo médicos. E aí eu já estou ligada aqui tanto em adquirir o meu médico quanto soltar esse médico, né? E aí perceba, eu só vou liberar a minha sala de consulta depois que eu terminar a minha consulta. Então, esse meu release aqui, eu vou colocar aqui embaixo, certo? E aí eu já tenho o meu processo completo de atendimento médico, que é o meu paciente está na minha sala de consulta, ele vai tentar adquirir um dos médicos, esse meu médico, né, ele vai andar até o meu paciente, certo? Nesse caso, eu vou manter, que é a localização do paciente, porque ele vai identificar onde o paciente está, né? Ele não sabe qual que é a mesa. Ele vai andar até a localização do paciente. Ele vai processar o paciente. O que é esse processo? Seria a própria consulta, que lá no meu enunciado estava como uma normal, né? De 10 a 1 minuto. Certo? Fiz essa consulta, eu solto,
né? Eu libero o meu médico, libera a minha sala de consulta, e aí ele fala que o paciente ele já pode sair, né, do meu sistema clínico, que é todo esse sistema aqui. E aí, para isso, eu vou montar uma atividade aqui bem rapidinho, que é o walk, que o meu paciente ele vai ter que andar até a saída, certo? Ele vai fazer essa andada até a saída, e eu vou colocar esse remove patients, tá vendo? Aqui no HBasics, que é justamente remover o paciente dentro do meu sistema. Então, ele vai ser removido do meu modelo 3D, como se tivesse de fato ido embora. Então, aqui o meu walk, na verdade, vai ser um walk. Caminhar para saída, onde a minha localização não é o destino, né? Não é o paciente em si, onde o paciente está, mas sim a minha porta de saída. Então, eu vou pegar meu conta-gotas e clicar aqui, e aí vai colocar como o destination a saída, e o meu paciente vai andar até lá, e aí ele vai só remover o paciente. Então, aqui quem que ele vai remover é o próprio paciente, certo? Então, aqui, agora, a gente tem todo o nosso processo para vacinação, consulta do cliente não, do paciente, certo? Só que uma coisinha que eu vou fazer é médico, esse walk aqui é médico, anda para sala de exame. Só para a gente ter tudo nomeadinho o que está acontecendo aqui. Certo, então agora a gente já tem todo o meu processo estabelecido. Então agora a gente pode resetar o modelo, salvar, aproveitar para salvar ele, e a gente pode apertar aqui o meu run. Então aqui são 8 horas já na minha clínica, começa a rodar, e aí eu tenho a chegada do meu primeiro paciente. Perceba que aqui está o token, tá vendo? Meio rapidinho aqui, vou pausar. Ele foi andando, ele já está até a consulta, ó. Meu médico aqui está andando bem devagarzinho. Mas ó, o paciente andou, o enfermeiro escutou ele, o médico estava disponível, fez a consulta. E foi embora. Aí aqui a gente pode ver a chegada de vários novos pacientes. Se a gente acelerar aqui em cima, tá vendo? A gente vai ter vários pacientes passando aqui dentro da minha clínica. Tá bem rápido aqui. Se a gente der steps, esses steps aqui, ele vai até o próximo evento que vai acontecer. Então, ó. Tá vendo? Ó, o paciente chega aqui. Deixa eu responder aqui os nomes para a gente ver certinho. O paciente senta aqui. Vou dar outro step. Aí o meu enfermeiro vai levar esse paciente. Esse paciente ele foi colocado na mesa de consulta. O meu médico vai até ele, realiza a consulta. E o paciente ele vai se direcionando à saída. Certo? Então, aqui a gente tem o nosso processo funcionando de maneira esperada, né? O registro do paciente e tal. Só que agora, né, o propósito dessa análise é justamente para entender se a minha clínica é eficiente ou não. Né? Então, a gente tem uma série de ferramentas aqui dentro do Flexim, onde a gente pode avaliar o tempo que o paciente passa lá dentro, qual que é o estado, né, do meu paciente lá dentro. Então, quanto tempo ele passou lá dentro? Ah, mas ele passou 20% do tempo esperando. Ah, ele passou 80% do tempo recebendo cuidado. Ah, isso é legal, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise. Então, aqui, como que a gente faz isso? A gente faz através de dashboards, certo? Então, aqui, se a gente for aqui em cima, no Flexim, está escrito, né, aqui nessa aba de ferramentas, tem dashboards.
E aí você pode adicionar, né, uma dashboard em branco para a gente colocar uma série de, enfim, dados que a gente queira observar. Bom, apareceu aqui meu dashboard, tá vendo aqui em cima em branco. E assim que eu clico no meu dashboard, lá em biblioteca, ao invés de aparecer a biblioteca do 3D ou do Process Flow, vai aparecer a biblioteca dos dashboards. Então, aqui perceba, eu tenho uma série de classificações de dashboards possíveis. Né? Eu tenho para pessoas, para staffs, para o estado do staff, para localização, para essas locations, né, para os meus locais, para analisar os estados. Tenho tempo de espera em fila, tempo de distância, né? Então, eu quero saber quanto tempo, né? Alguns estudos econômicos, quanto tempo o meu enfermeiro passa andando? Precisa andar muito? Né? Às vezes, em hospitais grandes, a gente vê isso, uma necessidade muito grande dos enfermeiros fazerem rotas grandes, né? De vai para um lado, vai para o outro. E a gente pode fazer uma série de estudos, né? Ajuda bastante. E aí são templatezinhos já prontos que a gente pode aplicar. Aqui, o que ele pede para a gente ver é se a clínica está né, com a minha capacidade máxima. Então, o que a gente pode ver é basicamente quanto tempo, quantos pacientes eu tive no máximo, né? No meu pico, como que ficou. Então, é bom a gente entender algumas coisas. Quanto tempo meu paciente ficou lá dentro? Qual foi o estado desse meu paciente? Quanto tempo ele passou ali recebendo cuidado? Os meus staff, né? Como que eles ficaram? Quanto tempo eles ficaram disponíveis? Então, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essa capacidade. Então, são análises bem simples que podem dar esses insights para a gente. Então, aqui no meu People, quando a gente coloca aqui, no meu People, a gente tem esse stay time aqui, tá vendo? E aqui no meu quadrinho, eu tenho uma opção de bar chart e de box plot. Eu vou colocar de bar chart mesmo, porque eu só quero saber quanto tempo eu fiquei aqui esperando, certo? Assim que eu clico em cima, aqui na minha aba de propriedades, eu tenho, né, a configuração. Então, aqui eu tenho unidade de tempo, na verdade eu quero minutos, né? E aí ele vai aparecer quanto tempo eu fiquei ali, o meu paciente, em média, né, ficou ali esperando. Né? Aqui ele vai apresentar só uma média, porque no caso eu não coloquei ali uma box plot, né? Se eu quisesse, eu poderia ter ali as minhas amplitudes, né? Quem ficou mais, quem ficou menos, uma mediana, a gente poderia ter isso mais claro. Mas é só uma análise mais rasa, então a gente, só esse stay time já tá bom. Outra coisa que seria legal também é a gente acompanhar quantos pacientes eu tive ao decorrer do dia, para de repente entender picos. Né? Então, sei lá, estou definindo turnos. Qual turno eu preciso ter mais estar? Isso é interessante, né? A gente saber se existe ali algum pico dentro do meu sistema, né? Onde ele está mais ali sendo requisitado os meus recursos. Então, esse gráfico aqui de censos, a gente vai ter justamente isso, né? A gente tem o meu, perdão, quantos pacientes eu tive por tempo. E outra coisa também que seria legal a gente ver é o status dos staffs, né? Então, quanto tempo ali meu staff ele passou disponível, enfim, que eu já comentei. E aqui eu posso colocar diversos gráficos. Tem de gráfico de barra, tem o gráfico de pizza e tem tabelas. Eu vou colocar o gráfico de pizza porque ele é mais visualzinho. E aqui nele, deixa eu só ajeitar aqui para ficar tudo. E aqui nele eu vou colocar os meus status. E eu vou ali em propriedades, deixar ele bonitinho. Então, quais são os status que eu quero ver? Né? Aqui em Options, a gente tem todos os grupos, cada grupo como inteiros, né? Como uma coisa só. Então, eu vou ter cada grupo ali, mas como uma única coisa só. Que nem os enfermeiros. A gente tem 2 enfermeiros.
eu vou juntar quanto tempo todos os enfermeiros passam disponíveis. Né? Eu posso também colocar cada membro de cada grupo. Então, eu vou ter todos os membros como individuais aqui. Ou então, eu posso colocar cada grupo e cada membro. Então, eu posso ter o grupo como um todo e cada membro. Então, eu tenho um enfermeiro trabalhando com os outros, isso eu posso colocar. Então, aqui eu vou colocar cada grupo como um inteiro, só para a gente ter mais ou menos noção. E aí, eu vou colocar os enfermeiros, os recepcionistas e os médicos. Eu quero ver como todos eles estão ali sendo utilizados dentro do meu sistema. Certo? Então, vou colocar só aqui para a gente acompanhar o andamento da clínica e vou rodar por 2 dias. Né? Ele pede para eu rodar por 2 dias, então vou rodar até o dia 6. Eu vou resetar por 2 dias até as 17, né? Que é onde a minha clínica fecha. Eu vou resetar e vou rodar. E aí eu vou aumentar a velocidade só para espaçar bem rapidinho para a gente ver. Ah, eu coloquei o gráfico errado, não era isso. Porque a gente não tem por tempo, tá vendo? A gente tem só uma média a cada momento. Algo está errado, isso aqui tem minutos, tá? Algo deu errado aqui, tá vendo? O meu tempo, o meu processo, ele não está respondendo de maneira adequada. Tá vendo? Os meus processos, eles estão muito rapidinhos. Eu acho que aqui o meu está configurado para segundos. Vamos ver se é isso, porque o paciente fica mais ou menos 1 minuto dentro. Não era para isso acontecer. Vou lá em Global Preference, que eu acho que o meu tá em segundos. Vou mudar para minutos. Só aqui, ó, tá vendo? Minhas unidades estão em segundos. Aqui em ambiente, eu vou mudar para minutos. Isso, eu vou dar um apply e um OK. E aí, agora sim, estava muito rapidinho o processo. Bom, vou resetar. Agora sim. Não melhorou. Então, eu vou ter que dar uma voltada. Aqui dentro, eu posso colocar assim também, minutes, e entre parênteses, colocar o meu tempo. Aqui ele deu uma reclamadinha que eu não tinha colocado o outro ponto de meu outro parênteses. E aí eu vou fazer isso em todos os processos. Eu acredito que o de vocês já estejam em minutos, né? Mas o meu não estava, então eu vou colocar aqui minutos. Se vocês quiserem colocar também, não tem problema, tá? Isso é uma forma de a gente certificar que tá o tempo de fato em minutos. Isso, inclusive, serve para as distribuições. A gente consegue colocar quantos minutos são, certo? São esses 3 processos, né? Vamos ver. Agora sim, melhorou. Bom, agora sim. Então, agora, depois de rodar os meus 2 dias, eu consigo ter de fato, deixa eu fechar, mais ou menos quanto tempo o meu paciente gasta nesse sistema. Né? Agora a gente vê que aumentou bastante ali a questão dos meus médicos, mas que ainda há uma disponibilidade, né? Os meus médicos, eles passam ali
mais de metade do tempo disponíveis, e os enfermeiros também. Então, aí começa esses testes de cenários, em que a gente vai avaliar onde pode ser de fato mudado. Eu vou só fazer uma alteração aqui do gráfico, porque eu acho que é mais interessante a gente ver o gráfico disso aqui por tempo, né? Para eu falar, para eu ter aquilo que eu falei para vocês, dos picos. Então, aqui, se eu for no meu... Opa, não consigo. Não estou achando. Aqui, eu coloco um gráfico de linhas, ao invés de colocar o meu gráfico de barra. É o mesmo gráfico, só que ao invés de linha, eu vou colocar o de barra. Porque aí eu tenho, tá vendo? Por tempo, census versus time. Aí agora sim, se eu fizer um reset aqui, bem rapidão, tá vendo? Vai aumentando. Então, aqui eu tive um pico de 12, aí tive outro pico de 12. Então, aqui eu consigo ver, cadê? Os meus picos estão quase, de 12, 13 pessoas, né? Quase 14. Então, aqui a gente consegue ver certinho. Então, vamos lá. Se a gente quisesse testar as demandas, que nem colocou aqui, só para aproveitar esse tempo dos finais, ele fala assim, bom, com essa mesma situação, né? Como que a gente pode ver, né? Que ao invés de 95 pacientes que a gente está chegando, se a gente colocasse 185 pacientes, e se a gente colocasse 350 pacientes por dia, qual seria o impacto, né? Dessa oscilação na demanda? Então, a gente consegue ver aqui, né? Hoje a gente sabe que ali o meu tempo é de 35 minutos, eu sei que o meu pico foi de 12, e que os meus recursos, eles ficam muito tempo disponível. A minha recepcionista só quase, né, não trabalha, mas é porque a gente também não colocou ela naquele processo. Então, aqui não é muito útil a gente ver, né, porque a gente não colocou aqui no nosso processo flow, quando a gente estava registrando, ela não está como objeto, então a gente não vai conseguir pegar esse tempo dela, a não ser que a gente coloque ela como, né, um outro recurso. Então, se eu colocasse aqui ela como recurso, okay? Colocar que aqui ela está como providing care, eu conseguiria começar a observar uma mudança de estado nela. Porque agora sim, tá vendo? A minha recepcionista, ela é um recurso que é bem utilizado, se a gente for ver. Como ela é o único que tem um só, ela tem uma utilização também ok. Então, beleza. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai oscilar a demanda. E onde que a gente oscila a demanda? A gente oscila a demanda lá na chegada. Então, a gente vai abrir de novo aqui no meu patient flow, no meu process flow, perdão, e aqui em arrivals, eu vou abrir arrivals, que é justamente onde eu defino a quantidade de pacientes que eu tenho, certo? Então, aqui no meu source, que foi onde vocês editaram com o Michael, ao invés de colocar os meus 95 pacientes chegando, eu vou oscilar essa demanda. E aí eu vou colocar, ele pede para colocar primeiro 185 pacientes. Então, vamos lá. Se eu vir aqui, colocar 185, eles também vão estar, né, espaçados, né, de maneira aleatória. Eu vou lá fechar, vou dar um reset no modelo e vou salvar, certo? Então, esse aqui agora, eu posso até salvar como e colocar que esse é o meu patient flow, só que com 185 pacientes. Então, aqui a gente pode colocar para a gente ter essa diferença. Se vocês quiserem salvar, salva em cima, mas vocês podem salvar como diferente. E aí eu vou fazer a mesma forma, eu vou observar esses 2 dias. Então, eu vou resetar e botar para rodar. E aí a gente começa a ver uma diferença de comportamento. Olha só, tanto no meu 3D quanto nos meus gráficos,
a gente tem picos muito grandes. A gente tem recepção, a sala de espera toda lotada, a gente tem uma utilização muito maior dos recursos, e a gente também tem aqui o tempo de espera bem maior, certo? Então, com esses pequenos insights, a gente já consegue ver, fazer uma análise mais, como se diz, mais assertiva da demanda. Então, e são gráficos bem simples. Com o Flexi, é claro, a gente consegue coletar coisas, né, de ponta a ponta, enfim, de várias outras formas que a gente consegue fazer estudos bem mais aprofundados. Mas aqui a gente já tem uma boa definição do que pode ser feito. Certo? Então, aqui que a gente tem os meus médicos, eles estão, né, sempre bem mais indicados, né, mas ainda assim passam 30% disponíveis. Os enfermeiros, eles, né, poderiam, como são 2 enfermeiros, talvez a gente poderia testar cenários onde só tivesse um, talvez a gente podia testar cenários, né, também com mais recepcionistas, talvez a gente diminui esse tempo de espera, porque a gente vê que a nossa recepção está sempre cheia. Uma coisa que acabou não dando para ver, mas daria para a gente ver também como está o uso aqui das salas, né, porque de repente a gente pode adicionar mais médicos, né, se for o caso das minhas salas estarem sempre cheias, que não parece, né, que acontece, mas aparentemente muita gente está parada aqui na minha sala, né, de espera. E olha só onde isso acontece. Acontece muito não registrar o paciente. Então, talvez a opção de colocar uma outra recepcionista aqui seja bem mais interessante, né, para a gente ver onde engargala depois. Será que vai engargalar aqui no posto de vacinação? Ah, será que vai engargalar aqui direto? A gente pode ver, certo? Então, são outros cenários que a gente poderia testar, colocar mais um enfermeiro, mais uma recepção, mais uma recepcionista. Então, a gente poderia testar. Bom, vou salvar esse aqui como 85 pacientes e vou salvar o outro como 350 pacientes, né? Que é como o nosso enunciado está mandando a gente fazer aqui. Então, aqui eu vou lá da mesma forma, vou lá em Arrivals, no meu Source, editar, né, a chegada, e vou colocar, na verdade, 350. Então, aqui a gente vai ter um sistema aparentemente superlotado, né, pelo que a gente viu. Então, se o pico antes era de 80, ó, o pico ele está quase dobrando, dobrou. Tá vendo? A gente tem muita gente esperando. E o uso dos meus recursos também estoura, vão lá para o pé. E o tempo, então, de espera também, o tempo que o meu paciente passa lá dentro, é muito maior. Então, não sei se foi muito rápido, galera, mas o nosso tempo já está acabando. Não sei se vocês têm dúvidas também. Esses eram a atividade proposta para hoje. Espero que tenha dado, né, o gostinho do que é mais ou menos o que é o Flexi, como ele pode ajudar aí, não sei como vocês trabalham, mas é uma ferramenta muito útil, que aqui a gente está vendo no ambiente healthcare. A gente também tem um ambiente, né, o Flexi normal, digamos assim, que é o Flexi para outros processos. Né? Esse aqui é um ambiente especialzinho, assim, para a gente trabalhar principalmente com essa capacidade dentro de sistemas de saúde, né? Sistemas bem mais específicos aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para Yasmin? Não sei se vocês estão arrumando também aí, o de vocês, se tem algum problema. Então, Yasmin, muito obrigada. Agradeço. O minicurso foi excelente e ninguém tem nenhuma dúvida, nada. Bom, então, bem, Pronto. obrigada, galera. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Um ótimo, um excelente SBPO, né, que ainda continua. E muito obrigada, Yasmin. Foi excelente, viu? Agradeço, gente. Fica aí também à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida com o Taxi, a gente tem um e-mail de suporte, vocês podem entrar em contato
para falar direto aqui com a equipe de Campinas. Então, a gente também está em total disposição de vocês, no caso de alguma dúvida. Muito Certo? obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tudo Beijo. certo. Tchau, tudo de bom.